Olá, boa tarde. Chegou a época de matrículas e reserva de vagas para o ano que vem. E quem está em busca de uma escola para os filhos vive um período de muitas dúvidas. Entre elas, definir o tipo de formação que os pais desejam para os filhos e encontrar uma que se encaixe no perfil da família. Não se engane ao ver Miguel quietinho no sofá. Ele não para. E os pais não param de procurar uma escola para o menino. Já visitaram 8 e ainda não se decidiram. Muito difícil. Porque eu acho que para mim nenhuma escola vai ser suficiente. Vai cuidar do meu filho, obviamente, como a gente cuida, né? A dúvida dos pais de Miguel é compartilhada por tantos outros quando chega a época das matrículas. Pensar na localização da escola é importante, nos valores também. E não só nos das mensalidades. Se os valores da escola são coniventes com os valores da família. Então, se é uma escola laica, se é uma escola que tem uma orientação religiosa. Analise a metodologia de ensino usada. Converse com outros pais sobre a satisfação com a escola, segurança e estrutura do local. A média alcançada pelos alunos no Enem não deve ser o único critério a ser avaliado. Procure uma escola que transforme seu filho em um aluno bom e feliz. O Enem, ele é um exame. Ele não quer dizer que ele vai avaliar toda a metodologia, todo o processo de ensino que aquela escola está oferecendo. Então, é muito importante que a criança tenha o prazer de aprender, que ela tenha uma identidade com a escola e não simplesmente porque aquela escola está dentro de uma classificação por causa do Enem. Para ajudar os pais na hora de escolher a escola ideal para o filho, recebemos Roseli Caldas, professora de Psicologia do Mackenzie e diretora da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAP. E também Larissa Fonseca, pedagoga e especialista em comportamento infantil. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas dúvidas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada pelo convite, um prazer. Bom, as mães estão aí, né, desesperadas nesse momento. Vou tentar, então, começar aqui nossa conversa pela primeira matrícula, né? A primeira vez que a mãe tira o filho lá de casa para escolher uma escola. Por onde começar? Acho que uma coisa importante é começar já estabelecendo uma relação de confiança, né? Porque é lógico, né? A mãe lá da reportagem diz, acho que ninguém vai cuidar do meu filho do mesmo jeito que eu. É verdade, não vai mesmo. É uma escola, há outras crianças, a atenção vai ser dividida. Mas se a mãe consegue ter, e o pai, uma relação de confiança com a escola, conhecer um pouquinho mais quem vai cuidar da criança, conhecer um pouco a sua criança, qual é o jeito da sua criança, que escola combinaria mais com ela. Eu penso que esse é um primeiro caminho, olhar para a criança, olhar para a escola e ver o que combina. E também, né, ter essa consciência de que a escola vai ser um local que a criança não vai ser só cuidada. Então, essa mãe da reportagem comentou, ninguém vai cuidar. Mas ali, além do cuidado, tem uma questão educativa, tem uma questão pedagógica bem maior, de socialização, vai além do cuidado a escola. Agora, a Kézia, né, a psicopedagoga que foi ouvida ali na reportagem, ela levantou uma questão interessante, que ela falou não só valores financeiros, né, devem ser levados em consideração, mas valores da família. Quer dizer, de certa forma, então, os pais precisam entender, né, quem é a família antes de escolher a escola. Que pergunta que eles devem se fazer nesse momento? O que eu quero para a educação dos meus filhos? O que eu quero, que tipo de criança ou que tipo de adulto eu quero formar para o meu filho? E aí sim você vai escolher uma escola que siga uma linha que tenha esses mesmos valores que a sua família, que seja uma coisa mais social, que seja algo que tem algumas escolas, né, que valorizam o vestibular ou a formação acadêmica, algumas que misturam as duas coisas, mas que tipo de educação que eu quero para o meu filho? Acho que é importante mesmo a expectativa que eu tenho, né, sobre quem vai ser o meu filho lá na frente. Eu me lembro que eu estava dando uma palestra numa escola e falando sobre a importância da cooperação. Uma escola de educação infantil, um pai de uma criança de 2 anos de idade
pede a palavra e diz, mas eu penso que o mundo é competitivo, que há o vestibular ali na frente, a competição do mercado de trabalho. Então, se a escola preparar para a cooperação, como é que essas crianças vão estar preparadas para competir? É uma questão de valor, né? Entende-se, é claro que a sociedade tem competição, mas a função da educação e da escola, de fato, é promover cooperação, trabalho em grupo. Essa questão de já pensar no Enem, no vestibular... com 2 anos. É muito cedo, não é? Que momento que deve, né? É muito cedo. Tem uma vida inteira para isso e não é que ensinar a cooperação, ou você optar pela escola um pouco mais cooperativa, você vai abrir mão do outro lado, né? Claro. Tem uma vida inteira de experiências e de oportunidades que a criança vai ter até chegar no Enem ou no vestibular. E uma coisa não vai anular a outra. Então, você considera assim, mas também tem outros pontos a serem considerados para a educação infantil, para o ensino fundamental 1. Aí você vai conhecendo porque a criança muda, a personalidade dela vai se moldando e os interesses acabam mudando. Então, também mudar de escola não vai fazer mal se, olha, serviu até aqui. A partir daqui não está servindo mais, vou optar por uma outra escola. Agora, pensando ainda, né, na primeira matrícula, levar o filho para a escola a primeira vez, tem uma idade ideal? Olha, estamos vivendo uma mudança social nesse sentido, né? Importante, não era assim antes. As crianças ficavam com as suas famílias, iam para a escola com 7 anos, isso mudou. Hoje, pela própria estrutura familiar, em que a mãe trabalha desde que a criança é muito pequenininha, as crianças vão para a escola. Entendo que a escola para criança pequenininha, 2 anos, 3 anos, é um espaço de convivência muito rico. As crianças adoram, em geral, né? No começo elas têm um pouquinho de resistência, choram, tem um períodozinho de adaptação e daqui a pouco elas não querem sair. A mãe vai buscar na escola e a criança não quer sair. Mas então, normalmente eles gostam mesmo muito. Os bebês, né? Acho que a ida para a escola não tem uma idade ideal. Tem a necessidade dos pais, o contexto de cada família. O importante é que você coloque a criança no espaço adequado. Então, tem os berçários, tem as creches, as escolas de educação infantil. Então, procurar o lugar adequado, que tem estrutura e tudo mais, para atender a criança na idade que você coloca. Porque tem mães que voltam a trabalhar e acabam colocando bebezinhos. Né? Logo em seguida, o bebê precisa estar na convivência com outros bebês também. E nessa idade dos 2, 3 anos que ela comentou, também a criança tem muita energia que nem sempre em casa ela consegue, né, desprender. Então, mesmo que a mãe possa ficar em casa, um meio período na escola é bom por outras questões. E entre, né, escolher uma escola que tem educação infantil ou outras que já tem aí ensino médio, né, tem a escola para praticamente a vida toda antes do vestibular, né? Eu penso que essa ideia de que a escola tem que ser para a vida toda é meio perigosa, porque impede que ali na frente seja revista a decisão. Né? À medida que a criança cresce, à medida que eu vou conhecendo melhor outras possibilidades, outras escolas. Né? Então, penso que é importante pôr, mas depende muito da família. Tem família que prefere já não mudar nunca mais de escola. Tem família que vai testando um pouquinho, a criança convive com os menores primeiro, na educação infantil, depois ela muda de escola. Eu acho que são escolhas que a família tem que fazer. Tem pais que são apegados à escola que eles estudaram, então eu quero que meu filho fique lá, né, para sempre. Vai de acordo com cada família, mas sempre com essa abertura de, se eu mudar de emprego, mudar de bairro, por que não mudar de escola, ou agora não está mais funcionando, sempre com essa flexibilidade. E outra questão, a escola de tempo integral. Muitos pais fazem essa opção porque trabalham o dia todo. Como escolher uma escola com... Penso que é importante verificar o que as crianças fazem no período que é o período fora da aula, né? Normalmente tem um período com a aula e o outro período com outras atividades. Escolher a escola a partir de o que é feito nesse tempo. E o que é interessante que seja feito? Como usar esse tempo? Bom, eu acho que a questão da brincadeira, do lazer, as crianças têm brincado cada vez menos hoje. Uma criança que fica o dia todo na escola, ela tem que ter um momento para brincar, sem muita regra, sistematização, um momento mais solto, onde ela possa escolher. Um livre brincar, né? Não atividades dirigidas o tempo todo. Porque o dia inteiro com atividade dirigida, essa criança fica sem esse espaço para tomar decisão, escolher. Penso que contato com a natureza, acho que é uma coisa boa para ter no período, né, que a criança possa ter atividades mais lúdicas e fora, né, não dentro de sala de aula, como ela já fica no outro período, né.
espaço para atividade social, talvez seja uma coisa importante. Fundamental. Acho que o contraperíodo, ele é importante quando é necessário que a criança fique, que seja um período que ela possa fazer atividades mais lúdicas, atividades de socialização, atividades menos dirigidas, né? Pode até ter um esporte, uma coisa ou outra, um momento para lição de casa, talvez, né? Mas que seja esse outro período seja um pouco mais tranquilo para não causar estresse, para a criança não perder o interesse para a escola, virar uma coisa maçante, desgastante. Então, que seja um período um pouco mais tranquilo, um pouco menos dirigido e com menos cobrança para a criança ter o tempo e o espaço para ser criança, né? Localização é também importante pensar? Hoje em dia é fundamental, né? Porque deixar também crianças e mesmo adolescentes, né? Os mais velhos, muito tempo no trânsito é outro desgaste. Pode também ter que acordar muito cedo e não dorme o tempo que precisa, ou ficar muito cansado e aí não rende tanto a escola, não rende tanto as atividades, ela não tem disposição para fazer as atividades. Então, a distância é algo a ser considerado, sim, ainda mais se é o pai e a mãe que levam, né? Que levam e buscam, e aí você pode se atrasar para o trabalho, pode acabar sendo um motivo de estresse para a família. Então, é importante. Inclusive, a questão do transporte escolar, né? Porque se a criança mora muito distante, é bem provável que ela seja a primeira a ser buscada pelo transporte e a última a ser entregue. Então, esse tempo todo dentro de carro é um desgaste muito ruim. O Juarez Júnior está participando aqui da nossa conversa. Ele fala assim da questão de levar os filhos tão pequenos para a escola, se isso não é terceirizar a educação. Não é terceirizar a educação, depende da necessidade. Isso gera culpa demais em algumas mães, né? Mas a educação você tem em casa, a escola é um complemento. A escola, dependendo da idade, vai ser um espaço que vai te ajudar, né? Vai agregar o cuidado com o seu filho numa hora que você tem a necessidade, mas nunca, jamais a escola deve assumir o papel de educar. A escola vai compartilhar com os pais esse momento de cuidado, vai educar, sim, em outros aspectos, não só dos valores, né? Porque a criança na escola vivencia experiências que em casa ela não vivencia. Motoras, emocionais, sociais e tudo mais. Mas não depende muito da necessidade. Se precisa colocar a criança novinha na escola, não tem problema. Escolhe o espaço adequado e aí vai dos pais delegar a educação para a escola, que não vai acontecer, né? Mas manter, olha, o espaço que ele está na escola é o espaço da escola. O espaço que ele está em casa, eu vou educar, eu vou acompanhar e vou trabalhar em conjunto com a escola, né? Roseli. Penso que a coerência é importantíssima, né? Para a família ficar mais segura e para a escola também ter uma relação de parceria, como foi dito, com a escola, é importante haver coerência, aquilo que a família pensa, aquilo que a família espera, o que deseja e o que a escola oferece. E aí, nesse caminho de parceria, um acompanhamento, porque é importante isso, a questão de delegar, né? A família delegar para a escola a educação, e a gente tem visto isso acontecer muito, né? A educação é da família. Sim. Agora, a gente fala, né, filho é para sempre, aluno é temporário. A escola pode mudar, de família... Agora, quando os pais entram lá na escola para visitar a escola, olhar a estrutura, né, a infraestrutura, quais as dicas aí aqui que eles devem estar atentos? Bem, entendo que espaço é importante, né? Uma escola que tenha um espaço ao ar livre, que tenha contato com a natureza, que tenha árvore. Claro, esse é o ideal, né? A gente está falando no ideal. Entendo que uma coisa importante é perceber a relação, número de alunos, professor, isso é importante. A escola pode ser grande ou pode ser uma escola pequena, e talvez isso não influencie tanto, mas há uma grande influência no número de crianças por professor. O que é um número bom? Com professor auxiliar ou não. Difícil a gente enumerar com tanta segurança, mas depende da idade. As crianças menorzinhas, 10, 15 crianças, uma professora, 20 crianças, 2 professoras, né? Um auxiliar que ajude a cuidar. É difícil numerar assim com tanta precisão. Depende das crianças, depende da... Então, né? Isso, criança bem pequenininha, precisa de mais gente olhando, cuidando. Eles são muito rápidos, né? Então precisa desse cuidado. Penso que a estrutura física tem que ser também alguma coisa compartilhada com a criança. A criança tem que gostar da escola. Eu sempre acho que levar a criança junto para pensar e escolher a escola é um respeito à criança e uma maneira da gente já conseguir perceber um pouquinho que empatia acontece aí nesse espaço.
Eu concordo com você. O espaço físico, a gente observa se está estruturado para atender aquela faixa etária, se tem bastante opção, se os brinquedos, os materiais, a disposição do mobiliário está de acordo com cada faixa etária e com a proposta da escola, né? Número de alunos por sala, com certeza. Questões de higiene e segurança também são fundamentais, você está atento para o que a escola oferece. Se os pais puderem acompanhar um dia, algum tempinho, falar, posso vir trazer para o meu filho interagir, eu observar as outras crianças e os adultos interagindo, também é bem interessante para você conhecer como é que funciona a rotina da escola. Nós vamos para o intervalinho e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje o assunto é como escolher a escola para os filhos. Com a gente, Roseli Caldas, professora de Psicologia do Mackenzie, e a pedagoga Larissa Fonseca. A escola precisa se reinventar para despertar o interesse dos alunos do século XXI. O ensino híbrido é um caminho. Ele combina as aulas tradicionais com todos os estudantes e o professor com a personalização, onde cada criança e jovem estuda sozinho e online. Enquanto Guilherme está resolvendo problemas matemáticos, Gabriela está pesquisando o significado das palavras em inglês. Tudo isso numa mesma sala de aula. Eu mostro para ele uma coisa que ele não sabe e ele mostra para mim uma coisa que eu não sei. Fica mais fácil assim? Fica. Você gosta de estudar dessa forma? Eu gosto. Essa é a proposta do ensino híbrido. O método, já testado em outros países, começou a ser implantado em algumas escolas brasileiras para melhorar e estimular o aprendizado dos alunos. Rearranjar sua sala de aula de forma que cada aluno possa estar aprendendo no seu passo, dentro daquela atividade proposta, obviamente, pelo professor, e o professor possa ter condições de dar atenção para todos e cada um dos alunos de uma maneira praticamente one-on-one. Há diversas maneiras de colocar esse recurso em prática e uma delas é a chamada rotação. A sala de aula fica dividida assim, em várias estações com atividades diferentes, mas todas elas se complementam. A ideia é que os alunos também usem a tecnologia em sala de aula. Para a Rebeca, aprender assim ficou mais fácil e bem mais interessante. A gente lê o material, se tem dúvida vai até o professor, aí pode acessar o site, pedir ajuda e... Isso ajuda? Ajuda bastante. Os professores atuam como mediadores, conhecendo o interesse e a dificuldade também de cada um, e pode fazer um currículo que atenda e que faça a criança superar os seus limites pedagógicos. Quer dizer, nós trouxemos aí um exemplo, né? O ensino híbrido, então, onde cada aluno ali é focado individualmente, não é, Roseli? Então, há várias escolas que têm seguido esse caminho, inclusive escolas públicas brasileiras, com base numa escola chamada Escola da Ponte, de Portugal, que o professor José Pacheco começou essa nova maneira, onde, por exemplo, não há salas de aula. As paredes das salas são retiradas e as crianças têm grupos com idades, inclusive, diferentes, compartilhando as dúvidas, os saberes. As crianças têm algumas metas, onde elas vão verificando o que elas já aprenderam, o que não aprenderam, e o professor vai intermediando isso. Em alguns momentos, o professor reúne grupos que estão eventualmente com a mesma dúvida, a mesma dificuldade, e vai tirando as dificuldades. Este modelo... Nós já temos escolas assim, públicas? Já temos escolas públicas, algumas aqui em São Paulo, algumas fora da cidade, em outros estados, um movimento grande nesse sentido. Eu ouvi há pouco tempo que a escola ainda é uma escola, maioria, né? As escolas mais tradicionais, assim. Uma escola do século XIX que encontra professores do século XX para crianças do século XXI. Sim. Esse encontro é muito difícil. Então, a gente precisa ver como é que a gente se ajusta como escola, como educação, para as crianças do século XXI. E aí, os professores também têm que se adaptar a essa nova metodologia ou essa nova abordagem, né? Porque o professor, hoje em dia, também está acostumado a ter uma prática diferente. Então, é um aprendizado
aprendizado para o aluno e para os professores, mas é uma abordagem muito bacana, como foi comentado na reportagem, já usada em outros países, e que também vai de acordo com cada família, com cada criança, esses agrupamentos que você acaba unindo e trocando ideias, o que sabe um pouco mais de alguma coisa compartilha com o que sabe um pouco menos, e aí esse outro que tem alguma contribuição em um outro tema, em um outro aspecto. Então vai essa socialização, essa contribuição. Vocês estão aqui citando o professor, né? Como os pais, então, podem buscar informações sobre o currículo, a formação desses professores nas escolas? Bem, a formação do professor é muito importante. Há hoje uma facilidade grande em se ter conhecimento sobre a formação, sobre as exigências. Algumas escolas mesmo de ensino fundamental, ensino médio, têm algumas exigências para a formação continuada dos professores, porque as crianças vão mudando, a educação vai mudando, novas metodologias, novas ideias, novas didáticas, e os professores têm que estar sempre atualizados. Mas é fundamental os pais perguntarem, verificar a rotatividade dos professores naquela escola, a formação, tempo de atuação com cada faixa etária que o pai tem. Não que isso seja tão determinante assim, né? Mas, enfim, conhecer quanto tempo, o vínculo que o professor tem com aquela escola, verificar se o professor tem experiência com a faixa etária, qual que é a formação dele, se foi antes, se foi depois, é importante sim, né? Eu sei que são muitas coisas, mas as pessoas gostam, assim, né, de seguir algumas regras, manual, assim. Porque a Pri Oliveira pergunta, quais as perguntas essenciais? Eu cheguei lá na escola antes de fechar com essa escola e fazer a matrícula. O que eu devo perguntar? Não posso deixar de perguntar. Olha, eu tenho uma listinha que eu falo que eu sou tão crítica em relação a isso. E quando vai escolher a escola, filho de algum amigo, enfim, meus sobrinhos, eu acompanhava e ficava prestando atenção na pergunta da mãe e nas perguntas que eu faria, né? Eu perguntaria sobre a rotina da criança, o que a criança faz no período que ela está na escola, porque aí você vai verificar se é uma escola que prioriza um pouco mais o cuidado, as ações educativas, o professor, quem são que vão estar acompanhando meus filhos ali naquela escola, a metodologia da escola, o que se usa, método avaliativo, os objetivos de aprendizagem da criança. Acho que seria o principal que eu focaria. Talvez saber com que base teórica a escola é formada, né? Eu acho que é importante pensar, porque algumas vezes a escola se diz construtivista, não necessariamente as práticas. O que é a construtivista? Que hoje temos muitas, né, Sim, Roseli? É uma escola baseada na teoria da Emília Ferreiro, que tem uma proposta de fases de alfabetização da criança. Então, entende que a criança, por exemplo, que está no início do processo de alfabetização, ela não está errando, ela está criando hipóteses, tentando descobrir como é que se aprende a ler e escrever, né? Ela tem aulas menos expositivas, a criança participa mais, experimenta mais do que aquelas aulas expositivas que a gente está acostumado. Agora, não é porque uma escola funciona para um aluno que vai funcionar para outro, né? Porque, por exemplo, você deu o exemplo aí da construtivista, eu já ouvi mães falando, meu filho não se dava bem em outra escola, agora chegou nessa e, nossa, agora ele está aprendendo tudo. Penso que há ótimas escolas e ótimas crianças que às vezes não combinam. Não é? Então, é preciso... O que funciona para um não funciona para outro. Não funciona às vezes. E nem sempre dá para saber isso sem experimentar. Então, conhecer a criança, conhecer a escola é importante, mas não garante. De repente, não está dando certo, não está funcionando. Não teve a química, né? Não teve a química entre a escola e a criança, não é? Agora, como identificar isso, né? Que dicas pode ser dada aos pais, né? Que passam o dia fora, como identificar se deu certo, se foi uma escola acertada? Se o rendimento da criança, a motivação para ele ir para a escola, se ele conseguiu fazer amigos, se ele traz... Porque o conhecimento tem que sair das portas da escola. Se o que ele está vendo ali na escola, ele pratica no dia a dia dele, em relação a tudo. Então, você vai vendo a criança é quem vai te dar a resposta se está dando tudo bem. Se ela vai feliz, se ela vai motivada, se ela traz coisas da escola. Você também tem que acompanhar se o aprendizado dela está evoluindo, não só nas questões cognitivas, mas nas questões emocionais, pessoais, físicas, motoras, né? A criança que vai dar os sinais se está tudo ok na escola. E, claro, se você também está satisfeito com os retornos, com as avaliações, com a atenção que a direção, coordenação dá e tudo mais. Né? Às vezes a conversa com outras mães pode ser um caminho também, né? As mães que já têm, então, no caso da escolha da escola, mães que já têm
as crianças nessa escola? O que elas pensam sobre a escola? Isso ajuda, né? Um bom cartão de visitas, quem já está na escola. Estava pensando aqui que uma coisa interessante também, que nós não falamos, é a respeito da inclusão. Este é um valor interessante hoje. Várias escolas têm cuidado disso. E quando a família, e também é uma escolha a partir do valor da família, né? Eu quero que o meu filho conviva desde cedo com crianças diferentes, com crianças que tenham alguma deficiência, por exemplo, com crianças que aprendam em ritmo diferente. Eu acho que isso é uma coisa interessante para se pensar também na escolha da escola. E essas escolas bilíngues, né? Uma outra opção. Para que criança, né? Para que jovem vale a pena? A escola bilíngue, ela tem a mesma função que a escola regular, porém, o diferencial é que eles trazem o inglês como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então, nos primeiros anos, a criança fica imersa nesse inglês. São as mesmas atividades, porém, o professor fala em inglês com as crianças, né? E aí, depois de um tempo, a partir dos 4, 5 anos, aí começa a revisar português e inglês. É uma outra diferença, mas o foco da escola bilíngue é o mesmo. A formação vai ser a mesma, as exigências são a mesma, com o diferencial de que o inglês entra aí não como objeto de estudo, não vou aprender o inglês, é uma ferramenta de ensino-aprendizagem, então as crianças aprendem em inglês. Também vai dos pais. É diferente a escola bilíngue das escolas internacionais, que as escolas internacionais seguem os currículos dos países, né? Americano, alemão e tudo mais. E a escola bilíngue segue currículo, calendário, reporta tudo ao MEC, né? A grade curricular segue como aqui no Brasil. Tem polêmicas, né, sobre isso. Algumas crianças que têm mais facilidade no processo de alfabetização, por exemplo, ser alfabetizada em 2 línguas é bom ou ruim? Depende da criança. Para algumas crianças, elas facilmente se desenvolvem em relação a isso. Outras crianças têm um pouquinho de dificuldade. E depende da escola, e depende né? de como a escola lida com esse processo de alfabetização, né? Então, mais uma vez, os pais têm que conhecer bem a experiência, a proposta pedagógica da escola, a experiência dos professores, como é que é feito, porque também depende de como a estrutura da escola, o ensino bilíngue funciona ou vai não funcionar tão bem para cada criança. E o papel da tecnologia, né? Hoje, né, tantos aparatos de tecnologia, o que deve ser levado em consideração? Não dá para voltar mais, né? O mundo é tecnológico, as crianças de hoje têm há um livro atual até que chama-se Os Polegarzinhos, porque essa foi uma mudança, né? Antes se usava o polegar para pegar. Hoje as crianças e jovens usam o polegar para digitar com uma facilidade enorme. Então, é um outro momento social e cultural que a gente vive. É preciso a escola estar adaptada a isso, sem dúvida, mas a tecnologia não pode substituir as relações pessoais, né? Então, tem que haver uma combinação entre o tempo que se usa a tecnologia, o tempo que se lê um livro, o tempo que se convive. A tecnologia tem que agregar. Eu já ouvi mães falando, não, essa escola tem tecnologia, eu não quero porque ele já usa muito tablet e fica na TV em casa. Mas é completamente diferente, né? A tecnologia usada na escola é uma coisa que vem para agregar. Existem inúmeras tecnologias ótimas para prender a atenção do aluno, para ele ter acesso a mais coisas, a coisas diferentes. Então, a tecnologia da escola é algo feito para agregar e diferente dessa tecnologia de casa. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, são tantas as dúvidas, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Para quem quiser saber mais no livro da Larissa Fonseca, Dúvidas de Mãe, tem aqui capítulos falando exatamente sobre a escolha da escola. Muito obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada pelo convite. E o JC Debate está terminando. Uma ótima tarde para você. Até segunda-feira, um ótimo fim de semana.